Shalom, a paz, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Passando aqui para deixar uma reflexão da palavra de Deus que eu fiz nessa manhã, estou meditando. Na verdade, vou confessar que essa passagem, ela está no meu coração ao longo, acho que desse mês. Eu ia falar semana, mas realmente ao longo desses últimos dias, praticamente desse mês. E qual é a passagem? É de Josué, capítulo 14, você começa a ler, acho que a partir do versículo 10 em diante, você bate o olho, você já vai se deparar com a história desse grande herói de fé, esse homem de Deus aí que inspira-nos, né? E eu quero dar aqui um breve resumo e deixar para você essa semente para germinar no seu coração. É, Aconteceu num momento em que Moisés ainda era o líder da nação, e eles estavam no deserto, já tinham passado pela abertura do Mar Vermelho, e, e eles estavam perto da terra prometida de Canaã. E Moisés enviou 12 espias, 12 analistas para puxar um relatório e trazer informação. E dentre esses 12 líderes de Israel, dois, né, era. Um era Josué, que sucedeu Moisés depois, sabemos, tem até um livro de Josué. E o outro era o seu amigo Caleb, também, que era um grande líder, um grande príncipe, Caleb. O diferencial é que somente Josué e Caleb vieram da Terra Prometida com um relatório positivo, cheio de fé, dizendo que eles poderiam ir conquistar, que Deus ia dar a vitória. E os outros não, os outros começaram a questionar, começaram a até querer apedrejá-los. Mas o ponto aqui não é falar deste detalhe agora, é focar mais em Caleb, que me chamou muita atenção, foi a atitude de Caleb, né? Então, eh, esse povo que começou a murmurar, esse povo que se levantou contra Caleb e até contra Deus, não acreditando, então inflamou a ira de Deus, né? Esgotou a paciência de Deus, e eles andaram zigue-zagueando, perambulando no deserto durante 40 anos, o que era só atravessar muito perto, estavam na fronteira, mas eles ficavam cegos assim, Deus confundia, e eles ficaram nessa até morrer toda aquela geração, à exceção de Josué e Caleb. Então, até 20 anos de idade, né, foram a única geração, né, os filhos, no caso, que entraram na terra prometida de Canaã, junto com os senhores de idade, né, no caso que já eram de idade, Josué e Caleb. E Deus preservou, porque Caleb, o ponto aqui é a promessa que Caleb recebeu de Moisés. Moisés se direcionou para Caleb e liberou a seguinte promessa em linhas gerais, dizendo que a terra que ele pisou os pés, Deus lhe daria como herança, a posse, como conquista, você está entendendo? E que ele entraria nessa terra e ele conquistaria essa terra prometida, né? Que ele viu com os próprios olhos e que pisou com a própria planta dos seus pés. E, e chegou esse grande dia, segura aí no vídeo rapidinho. Chegou esse grande dia, agora Josué, né, sucessor de Moisés após a morte de Moisés, é um grande general, um grande líder combatente, conquistador, né, levantado por Deus, um homem de Deus honrado, né, se tornou aí, vamos supor, um presidente, e agora está liderando Israel. Eles chegaram na terra da conquista de Canaã. Caleb, o ponto é aqui. Caleb chega para ele, já dei a referência bíblica no começo do vídeo. Caleb chega para ele e fala, essa fala é maravilhosa, depois você lê aí. Ele fala, Moisés me prometeu, tem versões que falam jurou até, que, que eu tomaria posse e receberia como herança uma porção dessa terra onde eu colocar a planta dos meus pés. Há 45 anos atrás, ou seja, já fazia 5 anos de conquista, né? Foi 40 de espera no deserto. Há 45 anos atrás,
Eu tinha 40 anos de idade. Soma aí. Aí Caleb fala: estou com 85 anos de idade. Ou seja, ele tem 85 anos de idade. Pensa nessa idade. Olha o que ele fala. Mas eu tenho a mesma força. Tem traduções que falam vigor. Vigor e força, sinônimos. Eu tenho a mesma força para entrar nessa terra e sair dessa terra. Mas o que me choca mais é quando ele fala assim: e também a mesma força que eu tinha quando eu estava com 40 anos de idade, no auge dos meus 85 agora, para entrar na guerra, para enfrentar a guerra. Aleluia. Ai, Caleb, só tem que concordar. Tipo, aham, eu tava lá. E o que você quer? Qual é a tua porção? Aí ele olha para a montanha mais alta, que é Hebron, né, o monte, e, e ele deseja conquistar a região montanhosa. Você pode pesquisar dentro da arqueologia bíblica, onde estavam os maiores gigantes combatentes, chamado Anaquins, que é dos gigantes, segundo a teologia, da linhagem de Davi, ou da linhagem de Golias, perdão. São gigantes. Agora, um senhor na terceira idade, no auge dos seus 85 anos, com um pique de 40, com sentindo força para entrar em guerra e para conquistar os, os seus piores inimigos, que são, no caso, os anaquins, os gigantes. E ele conquistou. E ele venceu. Claro que eu acredito que com a ajuda dos anjos, com o braço estendido forte de Deus. Aleluia. Mas o ponto que eu quero que você reflita aqui, meu Deus, 7 minutos de vídeo, é que o que fez com que Caleb perseverasse, conquistasse e chegasse com 85 anos no pique e com força. Sabe o que, na minha interpretação, qual foi o combustível para isso? Que é o que eu peço para minha vida, e é o que eu peço para sua vida, se você ficou até aqui, é o combustível, aleluia, glória a Deus, de acreditar nas promessas que Deus fez para sua vida. Porque Deus não mente. Ele empenhora a tua palavra e ele vai cumprir. E eu profetizo e libero na sua vida. Amém? Toma posse aí. Sejamos todos como Caleb, que na hora do deserto foi difícil ele aguentar e esperar, mas as víboras da areia, porque muitos foram picados, lembra? Por serpentes, muitas pessoas caíram morrendo com enfermidades e chagas, mas ele ficou ileso. Ele tinha uma promessa e ele acreditava. Se ele começasse a murmurar, ele ia morrer junto, ia perder a oportunidade. Mas não. E quando ele chegou lá, ele tinha muita força. Eu acredito no que ele está falando. Para lutar, de repente até lutou lá, guerreou, teve anjos, tudo bem. Mas o que deu força para ele? É o que eu tomo posse para minha vida e compartilho com a tua vida. Foi o combustível da promessa. Aleluia. Há uma promessa de Deus irrevogável, inalienável na minha vida e na sua vida. Receba essa palavra e viva das promessas que Deus vai cumprir. Pode demorar o tempo que for, mas nunca pare de acreditar nos sonhos, nos projetos e nas promessas que Deus fez para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, nessa quinta-feira desse dia de hoje. Um shalom para todos. Amém.